Embora os relacionamentos humanos sejam aquilo que nos faz como seres humanos, como um animal social, de interagirmos uns com os outros, ao longo de toda a minha vida, de toda a minha experiência e por ter tido tantas dificuldades nessa área, nem sempre me consegui relacionar bem com os outros. Em todas as áreas da vida, desde a área familiar, aos amigos, às relações sociais, na área profissional, surgiram sempre dificuldades de relacionamento com os outros. Umas vezes mais influenciados pela ação e a atitude dos outros, outras pela minha própria atitude, que nem sempre consegui que fosse a mais correta. Então, nas relações humanas precisamos de aprender e a desenvolver qualidades e virtudes, técnicas e competências que nos ajudem a melhorar essas relações humanas. Porque as relações humanas funcionam como um dar e um receber. Não pode ser só um dar, nem só um receber, porque isso evidencia que não são relações humanas maduras. Elas podem ser infantis, adolescentes, mas quando causam afastamento, desentendimento, maus sentimentos, obviamente que elas não são relações humanas maduras. Porque as relações humanas maduras, elas geram cooperação, elas promovem a reciprocidade, elas promovem a unidade de pensamento e de ação. Uma das razões por que essa dificuldade acontece é porque o indivíduo normalmente quer fazer vingar o seu ponto de vista perante o outro. A maneira como pensa, a maneira como age, a maneira como procura influenciar a decisão do outro. E quando não existe sintonia ou existe um desacordo em relação à nossa apresentação, gera-se um clima de troca de argumentação, de racionalizações, de modo a que essa disputa de quem vai ganhar a discussão se torne evidente. E muitas pessoas desenvolvem e acham que é saudável este tipo de comportamento, este tipo de atitude. Acham que lhes traz dividendos positivos. A verdade é que ao longo de toda a minha vida, toda a minha experiência e todos os estudos que tenho empreendido sobre relações humanas mostram a evidência que numa discussão não há vencedores. Aquele que perde, perde. E aquele que ganha, julga que ficou por cima, ganhou a discussão, ganhou o argumento, mas ganhou também do outro lado provavelmente um ressentimento, provavelmente alguém que se considerou depreciado, provavelmente alguém que se considerou humilhado, provavelmente alguém que se considerou inferior. E mesmo que essa pessoa aceite que perdeu a discussão, ela vai continuar com a sua ideia. Jamais alguém que entra numa discussão e pensa que ganhou consegue mudar a ideia do outro. Então, é muito importante que nós aprendamos como lidar com esta atitude e tentar entender até que ponto esta atitude é recorrente na nossa vida, nas nossas relações, porque ela pode-se ter tornado num hábito e é importante nós fazermos uma autorreflexão para perceber em que modo, em que medida
é que encetarmos uma discussão ou engajarmos numa discussão tem trazido proveitos para as nossas vidas. Perante uma discussão, só há uma coisa a fazer: é fugir dela. Fugir dela como o diabo foge da cruz. Porque já percebemos que mesmo ganhando uma discussão, acabamos sempre por sair a perder. E nas relações humanas o que nós pretendemos é criar boa vontade nas outras pessoas, criar empatia, criar cooperação, desenvolver um espírito são de relacionamento e de reciprocidade. Pense como os cientistas agem. O propósito de um cientista é a procura da verdade, não é? Então, um cientista jamais se engaja numa discussão para afirmar que ele é a verdade, que ele possui a verdade, que ele chegou à verdade. Porque o que a ciência mostra, através do erro, da experiência, das hipóteses e das refutações, há sempre um nível superior de conhecimento que vem refutar aquele conhecimento a que eu cheguei e que assumi como verdade. O cientista como tal, aquele que é um verdadeiro cientista, jamais entra numa discussão no sentido de querer provar que ele está completamente certo. O cientista, o verdadeiro cientista, tenta unicamente encontrar a verdade dos factos. Nós nunca teremos problemas no relacionamento com outras pessoas quando nós admitimos o nosso erro ou o nosso engano. Quando procedemos desta maneira, conseguimos evitar que as discussões aconteçam e proporcionamos à outra pessoa o facto de a outra pessoa se sentir apreciada, de a outra pessoa se sentir inteligente também, da outra pessoa não se sentir ofendida. O que é que acontece quando nós dizemos à outra pessoa que ela está enganada ou que ela está errada e o fizermos de uma maneira brusca? A outra pessoa vai se sentir ofendida, a outra pessoa vai se sentir violada na sua integridade e na sua inteligência. E isso vai agitar emoções e sentimentos negativos que vão fazer com que o outro queira replicar, o outro queira contra-argumentar, o outro procure o melhor argumento e as melhores justificações para fazer vingar a sua opinião. Muitas vezes nas nossas vidas, nós mudamos de opiniões. Mas se alguém nos disser que a nossa opinião está errada, nós vamos nos sentir ofendidos. Sentimos-nos feridos e os nossos corações endurecem. Regra geral, é muito fácil nós formarmos opinião ou criarmos, por vezes, falsas crenças. Muitas vezes não refletimos no porquê de estarmos a acreditar em determinada coisa. Nem fazemos o simples exercício que o cientista faz de buscar a verdade sobre aquilo em que acreditamos e tomamos a atitude de meramente acreditar. Seja num pensamento nosso, seja num dizer que vem de fora, seja num mainstream de ideias ou atitudes ou comportamentos que vêm de fora. Muitas vezes não nos damos ao trabalho de procurar saber a verdade acerca daquilo em que estamos dispostos a acreditar e aquilo em que acreditamos porque sentimos um apelo em acreditar que vem de dentro de nós, que vem das nossas crenças. Isso faz com que, com a vida, com a experiência, muitas vezes, dias mais tarde, anos mais tarde, nós mudamos de atitude, nós mudamos de pensamento e verificamos que, afinal de contas, aquilo em que acreditamos não era o mais correto. Mas se alguém nos vier confrontar com essa falha, o que é que você sente? Se alguém nos vier dizer que tu estás errado, tens andado a pensar de uma forma errada toda a tua vida e os resultados são estes e estes e estes, como é que nós nos vamos sentir?
Obviamente que não gostamos. Isto faz parte da natureza humana. Então, existem formas para nós abordarmos estas formas de relacionamento uns com os outros. E a discussão é infrutífera. Nós devemos evitar a discussão a todos os níveis. Como já falámos, a discussão não leva à vitória de ninguém, mesmo aquele que julga ter vencido. Assim, podemos aprender uma lição constante. E essa lição é que possamos consentir aos outros, às nossas mulheres, às nossas namoradas, aos nossos colegas, aos nossos amigos, às pessoas com que se relacionam conosco, que elas nos vençam nas discussões. Discussões que por acaso surjam. Deixemos que eles ou elas vençam as discussões. Buda disse que o ódio nunca termina pelo ódio, mas sim pelo amor. E um mal-entendido nunca termina pela discussão, mas sim pela diplomacia, pela conciliação e pelo sincero desejo de conseguir compreender, ouvir e entender o ponto de vista do outro. Então, uma das regras básicas do bom relacionamento e de podermos criar oportunidades para que os outros se aproximem do nosso propósito é evitar toda e qualquer discussão. O melhor meio de se sair bem de qualquer discussão é evitá-la.